Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou o professor William Costa e eu estou aqui para te ajudar a desvendar todos os mistérios do universo. Bom, o que nós temos para a aula de hoje? Nós estamos na aula de número 3, aula de Física. E eu já começo lhe perguntando, você sabe qual a diferença entre calor e temperatura? É o que nós vamos investigar hoje. Calor e temperatura, dois conceitos importantes para você entender a termologia. Bom, pense comigo, você está lá caminhando no centro de Manaus ou no centro da sua cidade, e aí o que acontece? Está aquele dia muito ensolarado e você pega e solta as seguintes palavras: hoje está muito quente. Está muito quente. Essa é a ideia que você associou a uma temperatura elevada. Então, quando você está ali dizendo que o dia está quente, você quer dizer que a temperatura está elevada. Mas essa temperatura é sentida da mesma forma por todo mundo? É o que nós vamos investigar agora. A temperatura alta, que nós associamos ao quente e ao frio, nós estamos normalmente ali fazendo associar valores de temperatura. Quente e frio é o que nós chamamos de sensação térmica. A sensação térmica, ela pode ser traiçoeira. Pense comigo num dia em que você está ali com uma febre elevada, né? E você está com aqueles calafrios, de modo que a sua sensação térmica no dia é a sensação de frio. Mas Manaus normalmente nos oferece ali dias bem ensolarados. Então, a sensação térmica, ela pode ser traiçoeira, tá certo? Então, cientificamente, temperatura elevada nós associamos ao quente e ao frio, mas o quente e o frio também pode ser traiçoeiro. Como nós vamos verificar isso? Da melhor maneira, nós vamos fazer um experimento agora. Então, vem comigo fazer esse experimento. No nosso experimento de hoje, eu trouxe aqui duas bacias, uma com água quente e outra com água fria. E nós vamos mostrar para você como a sensação térmica ela pode ser traiçoeira. Olha só, eu vou mergulhar aqui minha mão na bacia com água quente, ó. Mergulhei a minha mão na bacia com água quente, o meu tato vai se agredir um pouquinho, e aí eu pego essa mesma mão, retiro da água quente e automaticamente coloco na bacia com água fria. Quando eu coloco na bacia com água fria, eu vou demorar um tempo para perceber que a água está fria. Por quê? Porque a sensação térmica ali lhe foi traiçoeira. A ideia de quente e frio que nós temos, ela nem sempre vai indicar a real temperatura. Por quê? Porque ela depende dos sentidos. E o nosso sentido tato ali, quando ele é agredido pela temperatura elevada, eu não consigo perceber a temperatura fria, tá certo? Então, para melhor associar, nós vamos partir agora de outra ideia. Melhor associar o conceito de temperatura. Que ideia é essa? Nós vamos lembrar que a matéria ela é composta por átomos, não é? Esses átomos, eles estão em movimento. Olha só, os átomos se movimentando aí nas duas bacias. Esse movimento que nos interessa é o movimento de translação. É quando o átomo vai para a esquerda, para a direita, para frente, para trás, para cima, para baixo. Tá certo? Na bacia com água quente, o que nós temos aqui? Nós temos os átomos muito agitados. Ou seja, a bacia com água quente, nós temos uma temperatura mais elevada. Temperatura mais elevada, os átomos estão com maior agitação, que é o que você está vendo aí. Agora, nós temos também a bacia com água fria, não é verdade? Na bacia com água fria, os átomos estão um pouquinho mais lentos, olha. Veja como eles estão lentos. Na bacia com água fria, nós temos uma temperatura menor. Essa temperatura menor é associada à menor agitação dos átomos. Então, nós podemos associar agora a temperatura a uma grandeza, né? A uma coisa que não dependa dos nossos sentidos, mas sim da constituição da matéria, que é o quê? Os átomos. Então, a temperatura vai estar associada ao grau de agitação dos átomos e moléculas. Agora, espero que você tenha entendido aqui o experimento e como a sensação térmica pode ser traiçoeira, não é verdade? Não repita isso em casa, hein? Você pode se queimar. Agora que você já entendeu tudo, nós vamos sintetizar tudo o que nós falamos em dois conceitos de temperatura. O primeiro conceito, nós vamos dizer o seguinte, olha, a temperatura ela está associada ao grau de agitação dos átomos e moléculas que compõem, que constituem uma substância, beleza?
E o segundo conceito é um conceito mais técnico, olha. A temperatura é proporcional à energia cinética média translacional do movimento das moléculas. Energia cinética quer dizer que é uma energia de movimento associada à velocidade. Translacional porque se movimenta de um ponto a outro. Eu não estou falando de energia de rotação, não estou falando de energia de vibração, estou falando de translação. Para frente, para trás, esquerda, direita, para cima, para baixo. Beleza? Do movimento dos átomos e moléculas. Mas aí você me pergunta, professor, lá no experimento da mão ficou uma dúvida. Quando eu mergulho ali a mão na água fria, depois de ter mergulhado na água quente, eu nunca vou sentir a água fria? Vai, só que demora um tempo. Nós vamos ver agora como é esse tempo. Olha só a animação que a gente trouxe. Temos ali a mão quente, os átomos ali em vermelho, certo? Se movimentando mais rápido. E aí, na sequência, nós abrimos ali, olha, mergulhamos a mão na água fria. Nós estamos ali. Depois de um tempo, as moléculas vão ficar todas com a mesma energia, de modo que eu tenho uma energia só para todas as moléculas. Uma energia cinética média translacional única para todas as moléculas. Quer dizer agora que os átomos entraram em equilíbrio térmico, tá certo? Nós vamos ver agora o que é o equilíbrio térmico. O equilíbrio térmico entre dois corpos, isolados termicamente, eles vão estar em equilíbrio térmico quando ambos possuem a mesma temperatura, tá certo? Então, quando dois corpos têm a mesma temperatura, nós vamos dizer que esses dois corpos estão em equilíbrio térmico, beleza? Esse é o conceito de equilíbrio térmico, ou seja, depois de um tempo ali, a mão e a água fria vão ficar na mesma temperatura, ou seja, a mão e a água fria vão ficar em equilíbrio térmico, beleza? Continuando aí a nossa exploração, nós vamos ver agora o outro conceito. O que é calor? Calor é a energia térmica em trânsito de um corpo com maior temperatura para um corpo com menor temperatura. Olha só, calor não é um fluido, calor não é uma substância que constitui os corpos, calor é energia que está sendo transferida de um corpo para o outro. Ou seja, para existir calor eu preciso pelo menos de dois corpos. E esses dois corpos, eles precisam estar em temperaturas diferentes. Vamos ver uma animaçãozinha, olha, para você ver o fluxo de calor de um corpo para o outro. Nós temos aí dois corpos, um corpo quente e um corpo frio. E aí você está observando o fluxo de calor que vai do corpo quente para o corpo frio, tá certo? É isso que nós chamamos de calor. Por isso que eu não posso dizer, por exemplo, eu estou com muito calor, porque o calor ele não está contido no seu corpo. Calor é a energia que está sendo transferida para o seu corpo, tá certo? Então, calor é energia transferida, tá certo? Energia em trânsito, energia em movimento de um corpo para o outro. Esses corpos precisam estar com temperaturas diferentes. Entendeu? Vamos entender melhor, então? Então, aqui, olha, nós temos dois corpos, um com uma temperatura maior e outro com uma temperatura menor. E nós estamos vendo o momento ali que está sendo transferida a energia de um corpo para o outro, na forma de calor. Esse calor, ele não está contido no corpo, lembra? Então, ele vai contribuir para a energia interna do corpo. Ou seja, quando um corpo recebe calor, a temperatura desse corpo aumenta. Então, você está vendo aí essas faixas mais em vermelho, nós estamos tendo uma condução de calor. Ou seja, o outro corpo que estava mais frio, ele está começando a aumentar a sua temperatura. Quem fez essa temperatura aumentar? Foi a transferência de energia de um corpo para o outro, tá certo? Então, nós tivemos aí uma transferência de calor que contribuiu para a energia interna e, consequentemente, contribuiu para o quê? Para a temperatura do corpo aumentar. Então, esse é o nosso conceito de calor, não pode esquecer. Outro ponto importante que a gente tem que conhecer aí sobre o conceito de calor é como se mede o calor. O calor ele é medido usualmente por uma unidade chamada caloria, tá certo? Caloria era utilizada quando nós entendíamos o calor como um fluido que era transferido de um corpo ao outro. A partir do momento que nós entendemos calor como energia, aí nós passamos também a medir o calor em joule. E a relação entre caloria e joule, vocês estão vendo aí, olha, 1 caloria equivale a 4,18 joules. E você me pergunta também, professor, como a gente mede temperatura? Você já sabe que a gente mede temperatura através de um aparelho chamado termômetro.
E o primeiro termômetro inventado, ele foi inventado por Galileu Galilei em 1602, tá certo? Você está vendo aí a imagem do primeiro termômetro inventado. Hoje em dia, alguns termômetros já caíram em desuso. Como o termômetro de mercúrio que a gente está vendo aqui, olha. O termômetro de mercúrio, ele era muito utilizado. O termômetro de mercúrio, ele era colocado debaixo do braço da pessoa, o termômetro entrava em equilíbrio térmico com a pessoa e indicava um valor, e esse valor era o valor de temperatura, não é? Hoje em dia nós temos termômetros mais modernos, como a gente pôde acompanhar aí ao longo da pandemia, quando a gente media a temperatura através de um termômetro de radiação, não é? Ele capta a sua radiação, ele não emite radiação, ele capta a sua radiação e a partir dali ele diz, assim, ele indica qual é a temperatura do seu corpo, beleza? Nós vamos aprofundar um pouco mais no futuro sobre isso. E agora, nós vamos aplicar tudo que nós vimos aqui. Vem para o nosso Aplicando. Para o nosso Aplicando de hoje, nós trouxemos uma questãozinha para vocês. Vamos fazer? Bom, na questão de hoje, olha aí, ó, SEMEAN 2021. Julgue as assertivas em verdadeiro ou falso. Número 1. Calor é energia térmica em trânsito entre dois corpos com diferentes temperaturas. Número 2. Temperatura é a energia cinética média translacional das partículas que constituem um corpo. Número 3. Equilíbrio térmico ocorre quando os corpos trocam calor entre si até que fiquem com a mesma temperatura. Número 4. O calor é a energia térmica em trânsito de um corpo com maior temperatura para um corpo com menor temperatura. Uma vez transferida, a energia deixa de ser calor e se torna energia interna. Então, nós queremos que você indique as verdadeiras. Olha, são verdadeiras as assertivas. Aí você vai marcar aí a alternativa correta de quais são as verdadeiras. Vamos corrigir agora? Vamos ver quais são as verdadeiras? Veja só, nós temos aí o nosso gabarito. Item 1. Calor é energia térmica em trânsito entre dois corpos com diferentes temperaturas. Essa assertiva está correta, tá certo? Correto porque é o próprio conceito de calor. Calor é energia térmica em trânsito entre dois corpos e esses corpos precisam estar em diferentes temperaturas. Bom, número 1 está correta. Número 2, temperatura é a energia cinética média translacional das partículas que constituem um corpo. É exatamente o segundo conceito lá de temperatura. Lembra? Temperatura está associado ao grau de agitação dos átomos e moléculas, ou temperatura pode ser a energia cinética média translacional das partículas que constituem um corpo. Então, a número 2 está correta também. Vamos para a nossa número 3. Número 3. Equilíbrio térmico ocorre quando os corpos trocam calor entre si até que fiquem com a mesma temperatura. Olha só, trocam calor entre si até que fiquem com a mesma temperatura. Significa que, no início, nós temos dois corpos com diferentes temperaturas e depois de um tempo, eles vão trocando calor, até que eles ficam com a mesma temperatura. É isso que ocorre? É exatamente isso que ocorre. Nós fundimos aí o conceito de calor com o conceito de equilíbrio térmico. Equilíbrio térmico ele ocorre quando eu tenho dois corpos e esses dois corpos possuem a mesma temperatura, tá certo? Então, ocorreu a transferência de calor, só que chega um momento que essa transferência acaba. E aí, ela é cessada. Por quê? Porque os dois corpos possuem a mesma temperatura. Logo, os dois corpos estão em equilíbrio térmico. Então, o número 3 está correto também. Item 4. O calor é energia térmica em trânsito de um corpo com maior temperatura para um corpo com menor temperatura. Certo até aí, não é? Uma vez transferida, a energia deixa de ser calor e se torna energia interna. Também está correto, pessoal. Veja que está correto por quê? Porque o calor é exatamente o enunciado, sempre vai de um corpo com maior temperatura para um corpo com menor temperatura, e depois que ele se transfere, nessa transferência aí, depois de transferido, ele deixa de ser calor e se torna energia interna, tá certo? Energia interna que vai contribuir para quem? Para a energia cinética média translacional das partículas, que contribui para quem? Para a temperatura do corpo, beleza? Então, nós temos aí, olha só, são verdadeiras as assertivas,
todas são verdadeiras, não é verdade? A resposta é letra E. Então, era isso que nós tínhamos aí, olha, no nosso Aplicando, e nós vamos ficar agora com as nossas considerações finais. Então é isso aí, pessoal, olha só. Hoje nós conseguimos compreender qual a diferença entre calor e temperatura. Temperatura, ela está associada ao grau de agitação das moléculas. E o calor é energia térmica transferida de um corpo para o outro em virtude desses dois corpos estarem a temperaturas diferentes. Então, respondemos lá a pergunta do início da nossa aula. Pessoal, aqui eu me despeço de vocês. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima. Tchau!